Então vamos lá. Essa palestra, ela está comigo já tem alguns anos. E é uma palestra que tem um carinho muito especial com ela. Todo ano eu repito ela, porque essa palestra, eu contei para fazer essa palestra com uma consultora muito especial, a minha filha, quando ela viveu um momento muito difícil de depressão. E quando eu estava montando essa palestra para um seminário, eu ensaiava com ela, noites, 2, 3 noites seguidas, ela me dizendo, não fala assim, esse tipo de coisa não é bom, se você falar porque você vai machucar a pessoa, descrevendo como que ela se sentia quando tinha depressão. E ela estava ainda em depressão nesse momento, quando essa palestra foi feita. Ainda estava sob efeito de medicamentos fortes, mas ela me ajudou nesse processo. Então, tenho um carinho muito grande por essa palestra e espero que, não como ela falou, eu trago informação, mas normalmente eu venho para provocar mesmo. O intuito é fazer algum tipo de provocação e, de repente, vocês possam sair daqui pensando bastante, refletindo muito sobre o que nós vamos dizer. Esses ciclos que nós estamos colocando, o remorso, o ciclo do remorso, o ciclo do arrependimento, na verdade, a gente entra e sai deles o tempo inteiro. E é o alerta que eu vou fazer com essa palestra, para que a gente primeiro descubra que está num ciclo ou no outro, e também vendo os comportamentos que a gente está tendo, que está trazendo a gente para esse ciclo, a gente pode aí se movimentar para o ciclo correto. Vamos falar do ciclo ruim, que é o do remorso, e do ciclo bom, que é o do arrependimento. Bom, tem o meu e-mail ali, caso depois alguém queira a palestra, caso que alguém queira informação, mais detalhes a respeito, entre em contato comigo. Primeiro aspecto para a gente abordar nós somos o que nós pensamos, certo? Tem até uma frase, diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Porque de acordo com a emissão que nós estamos tendo, a emissão de pensamento, iremos atrair para nós companheiros de jornada, né? Pessoas, sejam encarnados ou desencarnados, que vão entrar na mesma sintonia que a gente, e aí isso fará com que a gente tenha um pouco mais forte do que o normal os sentimentos. Aquilo que a gente está sentindo fica potencializado quando a gente abaixa o padrão vibratório e encontra com pessoas que estejam pensando da mesma maneira. Então, o primeiro aspecto é lembrar. É o espírito que sente, não é o corpo físico que entra em depressão, é o espírito. Aliás, a depressão, ela não é uma doença. Eu costumo dizer que a depressão, de maneira muito otimista, é o começo da cura. Porque a depressão, quando vem, ela faz a gente trabalhar naquilo que precisa ter trabalhado. A depressão só chega quando, depois de muito tempo, nós negamos as nossas sensações, nós negamos agir diante das nossas sensações, e elas vão acumulando. E a depressão acaba sendo o quê? Um expurgo emocional, que faz com que a ferida fique aberta e vá saindo aquelas sensações que a gente foi acumulando durante muito e muito tempo. Aliás, a depressão, eu sempre afirmo, ela não começa numa existência, ela eclode. Ela está com a gente, porque a gente tem um comportamento que está nos levando a negar as nossas próprias sensações, a não nos defender diante de situações que nos machucam emocionalmente. E aí, num momento de dor, qualquer que seja, uma perda emocional, uma perda afetiva, uma perda física, onde alguém vai embora, ou alguém desencarna, ou alguém sai da nossa vida,
ou uma perda financeira, uma perda de emprego, uma perda de status social, qualquer tipo de perda pode disparar dentro da gente a depressão. E esses ciclos, eu vou explicar já já como eles acontecem, e o outro aspecto é, quem que adoece? É o perispírito, que é o corpo astral. O corpo físico, ele vai receber esse padrão energético que o corpo astral está tendo, e aí de dentro para fora a doença vai acabar acontecendo. No caso da depressão e todos os transtornos da mente, sofre muito preconceito, por quê? Porque a gente não consegue ver nada fisicamente falando, né? Então, às vezes a gente tem reações, e de vez em quando, uma das coisas que a minha consultora me disse na época foi: nunca realce alguma coisa boa em outra pessoa, quando você estiver falando com um depressivo. Sabe o que a gente faz de vez em quando? Fala para a pessoa assim: olha para aquela pessoa, não tem um braço, não tem uma perna, e você fica reagindo dessa maneira. A pessoa já pensa que ela é uma porcaria. E quando a gente fala isso para ela, a gente confirma para ela que ela é uma porcaria. Que ela não deveria estar sentindo dessa forma. A conclusão dela é realmente, eu não tenho razão para estar desse jeito. Eu não tenho nada de ruim na minha vida. É eu que não presto, é eu que não sou boa, é eu que não sou bom o suficiente. E aí, eventualmente, a gente acaba reforçando esse comportamento de se atacar quando a gente faz isso. Então, relembrando aí, o espírito é quem adoece, vai passar esse adoecimento para o corpo astral, diante das nossas vivências e experiências, e o corpo astral vai passar isso para o corpo físico. Se a cura, a gente sabe que o antídoto é feito a partir do veneno, certo? Então, se o problema está no corpo astral, a cura também está no corpo astral. Se o problema passa pela vontade do espírito, a cura também passa pela vontade do espírito. Então é importante esse embasamento para a gente começar. Se a gente pega agora o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, ali o item 15, a terra é exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Agora a gente ganhou um apelido legal, né? Somos todos rebeldes. Todos aqueles que estamos encarnados na Terra, um planeta de provas e expiação, só passa por prova ou expiação aqueles espíritos que ainda estão rebeldes diante da lei natural, que ainda não compreenderam todo o conceito da lei natural. Então não tem nada de errado, né? O Luiz Guimarães, se estivesse aqui, ele ia falar que só tem tranqueira. Eu sou um pouco bonzinho, eu chamo de rebelde, porque eu me incluo nos rebeldes, porque eu também estou encarnado aqui, né? Nenhum de nós tem a pretensão de achar que é missionário no planeta. A gente é rebelde. E é até bonitinho falar rebelde, não é? Quando alguém perguntar, a gente fala, não, a gente é rebelde. Mas é rebelde com causa. Porque tem rebelde sem causa que está por aí. A gente poderia estar lá fora, né? Matando, roubando, mas a gente está aqui, não é? Dentro do centro espírita, tentando melhorar como indivíduo, tentando buscar a melhora. Isso faz com que a gente esteja querendo sair dessa condição. Então vamos lá. A fonte é o livro Prazer de Viver, da escritora Hermance Dufour, desencarnada, e o encarnado é o Vanderlei de Oliveira. Esse livro, para quem ainda não leu, esse livro fala de vazio existencial. Sabe aqueles momentos que a gente, de repente, chega na vida que fala, minha vida não tem sentido, não tem propósito? Esse livro trata desse tema exatamente. Esses diagramas que eu vou passar aqui, a gente encontra no livro, no capítulo Fé, Combustível do Ato de Viver. São 2 capítulos, capítulo 1 e 2, exatamente sobre esse ponto. Então, primeiro aspecto. Todos nós, ainda na Terra, vivemos sob o domínio dessas 2 chagas, egoísmo e orgulho. Até aí a gente já ouviu falar bastante. O orgulho, chamado aí de ilusão, onde a gente tem eventualmente uma imagem da gente diferente daquela que realmente a gente é. Muitas vezes a gente consegue enganar
aos outros e a nós mesmos. Aliás, a grande maioria do tempo nós estamos fazendo isso porque a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar em contato com o nosso interior. E aí a gente começa a lutar contra essa característica de se aprofundar e aí investigar o que tem de oportunidade. O que acontece quando a gente não faz esse trabalho ainda encarnado? A gente vai se desiludir na erraticidade. O que é a erraticidade? É aquele momento que a gente está entre encarnações. Eu estou desencarnado esperando a próxima encarnação, é a erraticidade. O que acontece ali, quando acontece o processo de desilusão? Neste caso, invariavelmente o que acontece é a queda. A queda vai trazer uma sensação de fracasso. Eu não sei, vocês conhecem o livro Reforma Íntima Sem Martírio? Esse livro é também da Hermance e do Vanderlei, dessa dupla, e ali conta casos de um hospital fundado por Eurípides Barçanufo, Hospital Esperança. E a grande maioria dos pacientes são espíritas. E tem um caso extremamente interessante nesse contexto aqui, que é de uma presidente de centro espírita. Ela trabalha com muito afinco, sopão, ajuda, durante toda a encarnação dela, trabalhou com muita força ajudando os necessitados. E aí quando ela chega no plano espiritual, ela percebe, ela tem exatamente essa sensação de fracasso, e ali os espíritos superiores vão ajudá-la nesse processo. Por quê? Porque ela percebe, quando ela chega no plano espiritual, que a única coisa que ela tinha se comprometido a trabalhar com muita força, ela não fez. Ela tinha uma filha, e essa filha tinha problemas psicológicos. E de vez em quando a filha tinha acessos de raiva e pegava muito no pé dela. E vocês sabem o que ela achava que estava acontecendo? Que os espíritos obsessores estavam tentando tirar ela do caminho. Então ela achava que a filha estava sendo obsediada, que o trabalho dela era muito importante e que ela não podia abrir mão do trabalho. E aí ela não lidou com esse espírito antipático que estava dentro da família dela, para que ela pudesse eliminar esses laços de antipatia. E aí a queda, a sensação de fracasso vem, e o que acontece muitas vezes? A gente entra no primeiro ciclo, que é o ciclo do remorso. É onde a gente fica com a fixação crônica na culpa, onde a gente paralisa a nossa evolução, se culpando, revivendo, ressentindo, remoendo o tempo daquela história, daquele caso, daquela situação que aconteceu conosco. Então, aquele tempo que a gente fica ali se culpando. Sabe quando a gente paga de louco de vez em quando? Alguém está discutindo, falando algumas coisas para a gente, e aí a gente fica calado, engole todos aqueles insultos, e aí vai voltando para a mesa, se é no trabalho ou para casa, e fica resmungando consigo mesmo, e dizendo, devia ter dito isso, aquilo outro. Esse pagar, né, de louco, e de repente acumula sentimentos, e aí alguém fala, bom dia, sabe aquelas pessoas que vêm muito animadas no trabalho de manhã, e dá vontade da gente dar uma voadora nelas, né? Bom dia, gente! Né? Aquela pessoa que parece que acorda já turbinado no 440, aí a gente pega e dá uma sapatada na pessoa, e briga com a pessoa, e a pessoa não tem culpa, é a gente que está negando lidar com as sensações que a gente está tendo. E aí o que acontece? Quando a gente não reage, quando a gente não lida com as coisas na hora que tem que lidar, a gente começa a se culpar. Por um mecanismo muito simples, a gente acredita em crime e castigo. Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Eu tenho que achar um culpado, e se eu achar o culpado, ele tem que ser punido com rigor. Quando o culpado não é o outro, é a gente. E se é a gente, o mesmo peso, o mesmo rigor, às vezes até mais, com a gente. Então a gente fica fixado na culpa. O que acontece com o espírito, se ele está nesse processo no plano espiritual, com a fixação crônica no sentimento de culpa? Ele vai reencarnar e ele vai enfrentar a seguinte situação. Ele vai ter um desajuste com as provas pessoais. Aí a gente já começa a identificar a gente de vez em quando, algumas pessoas que convivem com a gente.
que começam a reclamar de tudo. Sabe aquela pessoa que você fala para ela, pergunta para ela, e aí, tudo bem? E ela passa horas explicando tudo que está ruim na vida dela? Essas que a gente, quando vê de longe, a gente cruza a calçada. Essas. Desajuste. Eu não sou desse mundo, eu não consigo entender esse mundo, né? Eu não nasci, eu já sou evoluído, eu sou de Júpiter, não sei o que eu estou fazendo na Terra. Então a gente fica reclamando, num processo de desajuste com aquilo que está acontecendo na nossa vida, muito negativo. Esse excesso de negatividade vai trazer o desapontamento com as coisas, com a vida, na forma como ela é. Às vezes a gente dá uma folga e cria algumas expectativas, mas as expectativas, sem muita energia para correr atrás da solução, faz com que a gente tenha frustrações. E a frustração mais o desapontamento vai criar esse ato de rebeldia. O que isso vai fazer conosco? Vai virar uma insatisfação crônica com a vida. Conhece alguém assim? A vizinha do 301? Às vezes acontece na nossa própria família, né? Mas às vezes acontece com a gente. O que eu quero chamar a atenção é, de vez em quando a gente cai nesse ciclo. De vez em quando a gente entra no ciclo da vitimização, no ciclo do pessimismo. E é importante a gente perceber quando cai, para poder fazer alguma coisa diferente para sair. A gente vai falar do ciclo bom já já. Isso então, o remorso é a dor resgate. Resgate o quê? Ela vai nos resgatar. A gente eventualmente está na paralisia, na apatia diante da vida, e a dor vem como um mecanismo de fazer a gente dar uma chacoalhada e modificar o padrão de comportamento, principalmente o padrão de comportamento emocional, que é como a gente reage diante das situações. Porque o problema não é o que nos fazem, né? O problema é como a gente reage com aquilo que nos fazem. Nesse processo, então, a rebeldia vai virar o quê? Uma relutância, uma inconformação de ser, de existir, de viver. E eu conversei já com muitos potenciais suicidas e muitos suicidas nessa minha vida. E o que acontece? Em alguns casos, e eu ouvi isso da minha própria filha, muitas vezes a gente ficava preocupado que ela poderia fazer alguma coisa contra ela mesma. E ela nos assegurava o seguinte: pai, vocês me ensinaram muito bem. Eu não tenho vontade de me matar. Eu só quero não existir de vez em quando. Vocês percebem a diferença? Eu não quero atentar contra a minha vida, eu sei quais são as consequências. Eu só gostaria que Deus me tirasse daqui. Vocês percebem? A diferença ela é muito grande. Não é alguém querendo atentar contra si mesmo. É que a dor às vezes é tão forte que a gente quer parar com ela. Quem já sentiu esse tipo de dor vai saber se conectar com isso. Há momentos que a gente quer enfiar a cabeça num buraco e desaparecer. Essa insatisfação crônica com a vida vai gerar 3 tipos de emoções que são consideradas emoções básicas: o medo, a culpa e a tristeza. Essas 3 emoções irão nos acompanhar sempre, porque elas têm um propósito, e o propósito delas eu vou falar daqui a pouco, lá no ciclo do arrependimento. Mas o que acontece quando a gente está nesse ciclo do remorso? Quando a gente sente medo, a gente vai descambar para o perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, ele vem da insegurança, e a insegurança vem do medo. O perfeccionista, ele fica fazendo muitas vezes a checagem daquilo que ele tem que fazer, e ele faz de maneira às vezes compulsiva aquilo, porque ele não confia nele mesmo. A insegurança é em relação a si mesmo, na sua capacidade. Lá no fundo existe o quê? Um sentimento de que não é bom o suficiente. A culpa vai gerar um comportamento de autopunição.
Aquilo que eu falei agora há pouco, crime e castigo. Se eu acho que eu sou culpado, eu tenho que ser punido exemplarmente. Eu vou querer essa punição e é um mecanismo inconsciente. Sabe aquelas pessoas que acham que tem dedinho podre? Que só escolhe gente errada para conviver? Independente do tipo de relacionamento? Às vezes é autossabotagem. É um mecanismo de autossabotagem que faz com que, eventualmente, a pessoa faça escolhas que vão se machucar, ou até que quando percebem que alguma coisa vai dar certo na vida delas, elas abandonam. Um relacionamento que eventualmente pode até caminhar para o certo, a pessoa não quer criar expectativa, ela abandona o relacionamento. Então, processo de autossabotagem. E a tristeza, nesse aspecto aqui, vai dar vazão ao comportamento da baixa autoestima. Aquela pessoa que olha para o espelho e não gosta do que vê. Aquela pessoa que não consegue aprovar nenhuma ação dela. Que não consegue ver valor em nada que faz, porque não consegue ver valor em si mesma. Então tem um filtro da negatividade, um filtro da baixa autoestima dentro dela, onde ela não consegue enxergar o lado positivo das coisas, nem para ela, nem ao seu redor. Esses 3 comportamentos emocionais vão gerar aquela sensação de angústia no peito. E essa sensação de angústia é o que nós chamamos de vazio existencial. Falta de propósitos, né? A pessoa não vê perspectiva. Desespero, desesperança, ela não vê alternativas para ela sair desse processo. E o que acontece? Pessoas com essa característica, sabe quando a gente fica em carne viva? Alguém que, por exemplo, foi queimado, não fica em carne viva, sai toda a epiderme, e o que acontece? Um vento que bata, a pessoa tem uma dor excruciante, né? Porque não tem proteção nenhuma para o ferimento. Uma pessoa que está depressiva ou nesse processo, qualquer tipo de frustração vai trazer um peso enorme. Se ela derrubar uma colher no chão, vai pegar uma colher para mexer o café ou o açúcar e cair no chão, ela já começa a chorar dizendo que tudo dá errado na vida dela, que ela é uma porcaria, que nem segurar uma colher direita ela consegue. Ela entra nesse processo. Por quê? Porque a tolerância dela para frustração é 0. Não existe mais. Ela não consegue mais lidar com qualquer tipo de frustração. Por isso que às vezes esse tipo de pessoa não cria expectativa nenhuma diante da vida. Fica incrédula, fica descrente. Então, cria a descrença, o processo de angústia, logo depois da apatia, ele causa uma revolta. E a revolta também é boa, porque ela faz a gente se mexer. O Emmanuel nos diz que o revoltado, ele está mais próximo da cura do que o apático. O apático está num passo anterior, ele está entregue, inerte. O revoltado, ele está se mexendo, ele está tentando alguma alternativa. Quando a gente pega um revoltado, a gente tem que fazer ele virar um rebelde com causa, tem que dar uma causa, um propósito. Porque rebelde sem causa é muito chato, né? É bom que a gente dê propósitos. Alguém que venha desse ciclo e que esteja acometido do perfeccionismo, no processo de revolta, ele vai desenvolver a característica da arrogância. Sabe aquele patrão que nada está bom? Você vai mostrar qualquer tipo de trabalho para ele estar ruim, que pisa, que maltrata, que xinga. Muitas vezes é esse inseguro que não tem, que não acredita na sua própria competência. E aí, às vezes, se ela tem esse viés para o mal, o que vai acontecer com ela é que ela vai pisar nas outras pessoas para diminuir os outros, para que ela possa se sentir melhor. Porque lá no fundo, ela tem dúvidas sobre a própria competência, sobre o próprio valor. Não fica melhor olhar para um tirano dessa forma, não? A gente consegue diminuir a raiva diante de um tirano assim? Quando a gente pega o nosso amor, porque a gente é pobre, mas é limpinho, não é? A gente é do bem, né?
A gente é rebelde, mas a gente é do bem. A gente é do bem quando a gente vê alguém sofrendo, a gente tem um sentimento de empatia com esse alguém que está sofrendo. Isso, de certa forma, dá uma amolecida no nosso coração. Faz a gente, de certa forma, caminhar um pouco mais próximo do perdão. Então, o que acontece normalmente, eu falei agora há pouco do tirano, não é que as pessoas ficam maiores que nós, é nós que nos apequenamos diante das pessoas, das coisas, das situações. Nós nos tornamos menores. E a partir do momento que eu me torno menor, eu vou ter dificuldade de lidar com isso. Então, esse exemplo que eu dei do tirano, que é um inseguro, é para diminuir o tamanho dele. Diminui o tamanho dele, diminui o tamanho do problema, coloca o tamanho real para o problema. Coloca o problema na mesa. Às vezes a gente tem medos internos que a gente às vezes não sabe dizer medo do que a gente tem. Então é importante que a gente coloque para a gente mesmo, eu tenho medo disso. Ou se não souber, pergunta para si mesmo, está com medo de quê? Qual o problema? Conversa com o teu espírito para que ele diga para você da onde está vindo esse medo, que talvez não seja dessa encarnação. Uma pessoa que morreu, lembra o ditado popular, cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça? Gato escaldado tem medo de água quente? Às vezes a pessoa está traumatizada com algum evento do passado, qualquer evento que lembre emocionalmente esse evento que a traumatizou, faz ela retrair. Às vezes a gente foge de situações que a gente nem sabe por que está fugindo. E essas a gente deveria combater. E se perguntar o porquê daquilo. Aquele que está na arrogância, ele está num processo de ilusão e se vê além do que é. O descrente, ele foge de quem ele é. Às vezes, a gente tem medo da morte, não tem? Esse tipo de pessoa tem medo da vida, não é da morte. É de lidar com a vida na forma como ela se apresenta. E isso vai trazer o quê? Um adoecimento mental. E aí virá o quê? Depressão, tédio, que é a mesma coisa que a apatia, a ausência de sentido para viver, a ausência de propósitos para a vida. E aí a gente retoma a programação mental de queda e remorso. A gente volta lá para os começos do ciclo. E a gente faz isso repetidas vezes. E quando a gente não percebe, eventualmente a gente leva múltiplas encarnações repetindo o mesmo comportamento. Deu para entender esse ciclo? Vamos para o ciclo bom? Chega de falar de desgraça agora, né? Parece cavaleiro do Apocalipse, né? Então vamos lá. Primeiro aspecto aqui, Lucas capítulo 15, versículo 7, onde Jesus fala que ele quer receber esses pecadores. Ele valoriza os pecadores. Então ele valoriza a gente, os rebeldezinhos que estão encarnados, né? Ele valoriza por quê? Porque o arrependimento e trazer de volta aquele que estava em pecado, aquele que estava perdido num determinado comportamento, tem muito mais valor do que ter aquele que ele já tem, que está correto. Ele valoriza muito. Aquela coisa de... Ele tem 100 ovelhas, uma desgarra, ele vai atrás daquela uma que desgarrou. Deus é assim, é esse pai que se preocupa com todos os filhos. Mesmo processo, egoísmo e orgulho, no papel de ilusão, quando a gente está iludido, a gente acaba se desiludindo. Se não se desiludir encarnado, vai se desiludir quando desencarna. Pronto, acabou. Então é importante, e essa palestra é para fazer esse chamamento, né? Para a gente lembrar que a gente precisa perceber o que está acontecendo dentro de cada um de nós. Então o ciclo do arrependimento, ainda haverá queda quando tem a desilusão, a sensação de fracasso, por a gente não ser aquilo que a gente gostaria de ser. Não dá um desânimo na gente quando a gente se pega fazendo uma besteira grande, daquelas grandes, que a gente fala assim, ô Sérgio, não aprendeu nada, né? Vocês não falam Sérgio não, vocês falam o nome de vocês mesmo, né? Para de jogar praga em mim.
o que acontece? Às vezes a gente se decepciona com a gente, porque a gente fala, caramba, eu já aprendi tanto isso. Eu achei que estava bom nisso. Quando a gente acha que está bom em alguma coisa, sabe quando você está quietinho lá na tua cama e pede para Deus paciência, sabe o que Deus dá para você? Chato. Deus dá chato para testar a paciência. Ele não dá paciência, ele dá chato. Ele dá situações difíceis para testar a nossa tolerância, a nossa paciência. Porque aí a gente vai criando, a gente vai ficando cascudo, né? A gente vai criando caminhos emocionais, caminhos psicológicos e psíquicos para enfrentar aquelas situações que eventualmente a gente está fugindo no nosso dia a dia. As provações são isso. Testes que a gente vai passando e vai desenvolvendo a característica de ficar mais cascudo diante dos problemas. Então, o arrependimento, diferentemente do remorso, o remorso é fixação na culpa. O arrependimento é consciência de culpa. E quando existe consciência de culpa, a culpa é uma ferramenta de Deus que nos leva para correção, para reparação. Ela existe com esse propósito. Quando um indivíduo em arrependimento reencarna, e deixa eu só relembrar o seguinte aspecto: o Espiritismo é contra abreviar a vida em qualquer natureza. Tudo bem? Vocês concordam com isso? Podemos incluir a eutanásia, porque ninguém pode brincar de Deus, certo? Não vou nem entrar nesse aqui, porque isso seria uma palestra para a gente explorar. Por quê? Está aqui o argumento. Se no último segundo de encarnado, essa pessoa sentir uma pontinha de arrependimento, ela cai no ciclo bom. Alguém que teve uma vida muito ruim, fica em cadeira de rodas, e aí eu estou falando da minha própria história, da história do meu pai. Meu pai bebia muito e batia nos filhos e tal, e ele caiu. Ele teve um AVC, ele teve um efizema pulmonar, porque ele fumava também bastante. Ele teve um AVC e uma série de problemas resultantes disso. Ele ficou em cadeira de rodas durante 3 anos, quase 4, de 97, final de 97, até 10 de julho de 2001, quando ele desencarnou. E nesse processo de cadeira de rodas, ele ficou também com problemas no cérebro. Ele não conseguia fazer uma série de coisas. Os filhos que ele batia, os netos que ele reclamava, os bisnetos que ele enchia o saco, trocavam fraldas dele nesse processo, nesses 4 anos. E puderam, de certa forma, expurgar um pouco do ranço, um pouco da mágoa que ficou. Então, aquele espírito que entra para o plano espiritual, ou sai do plano espiritual e vem para a carne, em processo de arrependimento, ele entra num ciclo bom. E vai para o processo de reparação. Ele tem consciência do que errou, mas ele não fica fixado na culpa. Ele quer melhorar. Sabe quando a gente, no fim do ano, promete que vai emagrecer? Nem vou abafo o caso, né? Que a gente vai passando para o carnaval, depois fala, não, mas vou comer ovo de Páscoa, bacalhau. Aí, de repente, a gente percebe, é setembro. Não vou começar agora, não. Daqui a pouco vem o fim do ano, né? Eu começo o ano que vem. Aí em dezembro a gente promete de novo. O encarnacionista, ele quer fazer tudo. Aí eu vou reencarnar, bota todas as pragas, bota 4 sogras para mim, que eu quero fazer doer mesmo o negócio, né? Faz de tudo, né? Bota um monte de cunhado, deixa eu lidar com tudo de ruim que pode ter nessa vida. Mas aí o planejamento reencarnatório, os bons espíritos falam, não, é só algumas coisas de cada vez. Sogra na terra é uma por vez, né? Não pode ter 2 ao mesmo tempo. Vai lidando com as coisas, cunhado, quanto menos melhor, mas tem que ter algum, porque quem vai testar a sua paciência no churrasco, não é? Quem vai pedir dinheiro emprestado não vai pagar. Então tem que ter alguém para testar a gente também. Aí o que acontece? O sujeito entrando nesse processo de arrependimento, voltando para a carne, ele vai ter a mentalidade de reajuste e desejo de melhora. Isso vai trazer tristeza ainda. Por quê? Porque a gente não é o que a gente gostaria de ser. A gente não está alto. Sabe aquela coisa de desapontamento? Eu achava que eu era o máximo, que eu era top, né?
e de repente eu percebo que eu não sou tão top assim, né? Aí o que acontece? Haverá tristeza. E a gente vai entrar num processo de pressão psicológica. E aí é um momento importante. Eu entro num momento de pressão psicológica, eu vou ter as mesmas emoções presentes dentro de mim. Mas olha agora o comportamento que vai gerar. O medo, se eu tenho medo de ir mal num teste, o que eu faço? Me preparo para o teste. Faço a minha parte. Me preparar. Eu diminuo a porcentagem, ou aumento a minha porcentagem de acerto, diminuo a porcentagem de erro, se eu me preparar. Se eu tenho medo de não passar num teste de emprego e não vou no teste, qual que é a probabilidade de eu arrumar um emprego? Bem pequena, né? Está chegando, nós estamos em junho já, não estamos? Junho e julho. Nós vamos botar Santo Antônio de ponta cabeça na bacia, né? Na bacia com água. Nós não vamos? A gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Vai botar Santo Antônio de ponta cabeça na bacia, mas a gente precisa sair de casa, precisa passar uma maquiagem, uma roupinha bonita, né? Nem que seja propaganda enganosa, a gente tem que fazer algum tipo de propaganda. E aí a gente sai de casa, vai lá passear um pouquinho, arrumar alguém para chamar de nosso. Porque se não for, o que vai acontecer? Sobra muito pouca opção. É testemunha de Jeová, é carteiro, é o porteiro. Não tem muita opção. Quem vai bater na nossa casa? São essas pessoas que normalmente batem. Então tem que fazer. Pode botar o Santo Antônio de ponta cabeça, não tem problema, né? Mas sai de casa, Cristo, para arrumar alguém, não é? Não fica quietinho dentro de casa, como se fosse trancado numa caverna. Porque quem está trancado numa caverna arruma homem de Neandertal, né? Aqueles brucutu, né? Então tem que tomar cuidado também. Aí o que acontece? Quando a gente tem medo, e aí a gente se prepara, a gente diminui a probabilidade daquilo que a gente tem medo acontecer. Quando a gente tem a culpa, nesse mecanismo expiatório de arrependimento, a gente entra num processo de reavaliação da própria vida. A gente começa a repensar caminhos. Será que eu estou sem propósito? Qual que será o meu propósito? Que coisa será que eu tenho? Deixa eu buscar alguém para me ajudar a entender qual seria meu propósito de vida. De repente o propósito é jogar carteado na Praça do Parafuso, lá na Vila Resende. Tá tudo bem, desde que te faça feliz, né? E tenha um dinheirinho para comer o seu pãozinho, o seu leite no dia a dia, tá tudo certo. A tristeza, ela vai fazer a gente parar de olhar para fora e olhar para dentro de si mesmo. Introspectar. Olhar para dentro de si mesmo e olhar e buscar coisas, falando, deixa eu ver como é que está a minha relação comigo. Deixa eu ver quais são as coisas que estão mexendo comigo de tal forma que estão tirando o meu equilíbrio. Esses comportamentos vão gerar a silenciosa expiação. É a expiação que não é tão ruidosa, não é uma reclamação velada o tempo inteiro. Assim, eu fico mal, eu fico triste da situação que está acontecendo comigo, porque eu sou humano, eu não sou robô. Eu vou ter as minhas emoções, só que eu acredito em Deus, eu acredito no processo, eu acredito no mecanismo que Deus criou que vai me fazer reparar os problemas que eu tenho, que vai fazer eu corrigir eventuais danos que eu tenha causado para mim e para as outras pessoas. Ao acreditar de verdade no processo, a gente dá uma respirada mais tranquilo. E a gente continua tentando, a gente continua levantando. Porque não há ninguém nessa terra de meu Deus que não caia. Todo mundo cai. É que algumas pessoas já desenvolveram essa capacidade de se levantar o tempo inteiro. E a gente vê, tem gente que dá até raiva, como consegue, né? Cai e levanta com uma facilidade enorme. Ele fala, nossa Senhora, consegue. Tem gente que realmente coloca a sua fé, a sua crença, de tal modo que consegue fazer isso. Essa expiação vai criar resistência mental, porque a gente está preparado, pensei em tudo que podia dar errado, me precavi, fui prudente, fui cauteloso, deu errado, mas eu fiz o que eu podia. Olha como dá, cria a resistência mental.
tristeza, compreendi o que está acontecendo comigo, vou me readaptar, vou tentar mudar o meu comportamento, as minhas reações diante do mundo. Eu me amo. Desenvolvi um mecanismo de me amar. E quando eu tenho esse mecanismo de me amar, porque evoluir, gente, é um ato solitário. A gente evolui sozinho, né? É eu comigo. Eu me relaciono com os outros e vejo qual que é o impacto dentro de mim e trabalho comigo para melhorar. Ninguém vai me fazer melhorar. As pessoas vão me dar estímulos bons e eu pego esses estímulos bons e trabalho comigo. É a boa batalha, segundo o apóstolo Paulo. A boa batalha, a luta de cada dia. Eu comparar eu comigo. Eu comparar eu hoje com ontem. Eu não preciso muito mais que isso. Eu não posso me comparar com aquele cara do Facebook que tira 450 fotos e só posta aquela que ficou bom. Porque ninguém posta foto que não ficou bom, não é? Aí, antigamente, tudo bem, a gente tirava foto, vou denunciar a minha idade de um monte de gente agora, né? A gente tirava foto, 16, 12 fotos, né? 8. E a gente mandava revelar aquela porcaria daquela foto e ficava ansioso durante quase um mês para chegar. Chegava tudo fora de foco, queimada. Aí dava um ódio, não dava, gente, né? Uma ansiedade louca. Hoje a gente tira foto, não gostei, apaga, tira foto, não gostei, apaga. Então a gente não pode se comparar com outras pessoas, porque as pessoas nos mostram o que elas querem. Eu só tiro foto quando eu estou bem, quando eu estou legal. Eu não vejo muita foto de tristeza, a não ser daqueles que estão no ciclo anterior, porque desgraça precisa ser compartilhada também, né? Desgraça sozinho não tem graça. Então tem que tomar cuidado, porque a comparação é eu comigo, sempre. Resistência mental e auto-amor fortalece a fé, que é esse sentimento de religiosidade, essa crença em Deus, no ponto em que eu acredito no processo que Ele criou. Não é uma crença cega, onde eu falo, não, Deus vai prover, mas não faço o que eu preciso fazer. Eu faço, eu acredito, mas eu continuo trabalhando. É a história do Santo Antônio, né? Eu acredito, mas eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo a minha parte. Isso vai trazer o prazer de viver, que é aquela sensação de, olha, eu fiz o que estava ao meu alcance. Vocês passaram por momentos em que situações deram errado na sua vida. Há momentos em que as coisas deram errado e você fala, tudo bem, eu fiz o que dava para fazer. Não é? Há momentos em que você falou, caramba, né? Não fiz. Às vezes a gente fica pré-ocupado e não se ocupa. O pré-ocupado é aquela preocupação de que alguma coisa pode dar errado. A ocupação é que resolve o problema da preocupação. É quando eu vejo aquilo que eu tenho medo e vou atrás de tentar solucionar. Então, para a gente comparar os dois ciclos, arrependimento e remorso. O remorso é fixação crônica no sentimento de culpa. Arrependimento, consciência de culpa. Vocês conseguem perceber a diferença? Eu sei que eu sou culpado, mas eu acredito no processo. Eu acredito que Deus tem lá um mecanismo, tem um bando de gente boa trabalhando e criando um planejamento junto comigo lá no plano espiritual. Eu não lembro, mas eu li nos livros, eu tenho aí as minhas sensações, as minhas intuições dizendo que tem um bom plano e esse plano precisa ser concretizado. Em momentos cruciais da minha vida, a intuição fala, não vá por esse caminho, vá por esse. E eu acredito, se eu acredito, aí eu consigo lidar melhor com a situação. Consciência de culpa. Eu sei que eu tenho culpa, mas eu acredito que eu vou ter chance. Não é porque eu sou culpado que vai cair um raio na minha cabeça. Eu vou ter chance de reparar, de corrigir os males que eu causei. E aí o que acontece? Deste lado, para uma comparação, o remorso vai gerar todos esses comportamentos aqui, ó, comportamentos emocionais. E o arrependimento vai gerar esses aqui, ó. Todos os comportamentos que vão fazer a gente se levar para um novo patamar. Que vão fazer com que a gente
se transforme internamente, transforme a gente mesmo em algo diferente. Qual que é o projeto do nosso eu de amanhã? É só pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Está lá, né? Projeto de gente que a gente quer para o futuro. Mas é um projeto. E o projeto, às vezes, para a gente fazer, às vezes alguns de nós já reformamos, não reformamos? Casa. A gente não reformou casa? Reformar a casa não dá vontade de matar o pedreiro, o encanador, o eletricista, não dá vontade. É o momento que a gente mais percebe que a gente é um homicida em potencial, não é? Você acaba de limpar a casa, você é perfeccionista, passa o rodinho, né, passa o paninho de chão, o cara vem lá, pisoteia ao pé cheio de cal, todo branco e pisoteia na casa inteira. Dá vontade de matar um sujeito desse. Então, quando a gente está reformando, às vezes a gente precisa destruir dentro da gente, reforma íntima, né? Destruir paredes que nós construímos com valores errados, crenças que estão limitando o nosso potencial de crescimento, crenças que estão eventualmente podando o nosso potencial. Do lado de cá, o remorso é o que nós chamamos no meio espírita de dor martírio. Do lado de cá, dor evolução. E para eu fechar, só um conselho, né? O que acontece conosco às vezes? Como que a gente trabalha esse aspecto? Tem gente que vive muito no passado. Sabe aquela coisa no meu tempo não era assim. Quando eu era criança, não tinha esse desrespeito com o professor, com os pais, e tararara. Aquelas coisas que a gente fica lembrando. Sabe aquele tempo que às vezes a gente pega a pessoa que a gente gosta e leva, fala assim, você vai ver uma cachoeira maravilhosa. Nossa Senhora, uma natureza deslumbrante. Aquele lugar que a gente tem a memória do passado. E a gente leva a pessoa assim, todo eufórico. Chega lá um córregozinho pequeno, né? Meia dúzia de árvores, a gente achava que era uma floresta. E na verdade não mudou nada. É o mesmo lugar de sempre. O que mudou? Nós mudamos. Nós ficamos mais responsáveis, politicamente corretos. Nós tivemos mais cacetadas na vida. Então o que às vezes a gente está buscando, quando a gente está vivendo no passado, é reviver não a pessoa do passado, mas os sentimentos, o momento, o que eu era antes, por dentro. E isso dá para fazer sem pegar uma máquina e pôr no túnel do tempo e voltar. Dá para reviver quem eu era antes. Dá para perceber de novo e entrar em contato com a criança do passado e acolher a criança do passado. Quando a gente vive com a cabeça no passado, e por que a gente se projeta para passado ou para futuro? Porque o presente não está bom. Porque o presente está doloroso, está dolorido, que a gente não está gostando da gente naquele momento. Aí o que acontece? Fixou no passado, você vai sentir ressentimento, remorso, saudosismo, e você vai entrar num processo de vitimização. Eu não merecia, isso não podia acontecer comigo, eu sou uma pessoa boa, eu devia ser canonizado. Não, isso a gente não fala mais, né? Para a gente espírita, a gente não fala em canonização, né? Mas eu devia ir direto para a colônia espiritual e nem parar num umbral, de tão bom que eu sou. Antigamente eu tinha um sonho, gente, de chegar no plano espiritual, uma orquestra tocando. Hoje uma dupla sertaneja já está bom para mim. Já baixei o padrão, assim, enormemente. E se tiver alguém que toca violão, mesmo que for sozinho, olha, eu concordo. O único lado ruim é que vai ter que morrer antes de mim, né? Para poder tocar viola para mim quando eu entrar no plano espiritual. Quando a gente bota a cabeça no futuro, o que acontece conosco? Medo, insegurança, ansiedade, incerteza. Por quê? Porque o futuro não existe. Não é? Vocês acreditam no livre-arbítrio? Que a gente pode modificar o nosso destino? E nem tudo está traçado? Existe um planejamento reencarnatório que tem que ser cumprido, mas a gente tem bastante liberdade de ação dentro do mecanismo de ação e reação. O futuro não existe.
A gente está ali, está construindo o nosso futuro o tempo inteiro, a cada momento, a cada decisão, e está modificando esse padrão. Só que o que acontece com o nosso corpo, com o nosso organismo? Toda vez que eu quero lidar com ações do futuro, ele tenta lidar, o nosso corpo tenta lidar, mas ele não tem elementos concretos para trabalhar, então ele pira. O cabeção pira. Por quê? Porque eu não tenho com o que lidar. Eu dou um problema quase insolúvel para o meu organismo, porque não tem solução, aquilo que não existe ainda. Tem gente que o filho está nascendo e ele já está preocupado se ele vai ter dinheiro para pagar a faculdade do filho, gente. É isso, é normal, não é? Às vezes a gente faz esse tipo de coisa. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que eu tenha despertado algumas coisas aí, que a gente tenha conseguido refletir e não pensar no vizinho, não pensar no marido, não, é pensar na gente. Quem tinha que estar aqui, está, né? Para ouvir e que a gente consiga absorver os ensinamentos que foram passados e a gente consiga se transformar de dentro para fora, como é o mecanismo correto. Obrigado.